bem-vindos a mais um episódio e agora da terceira temporada de Tokenization. O tempo mal passou e nós já chegamos na terceira temporada. Tenho só que agradecer a todos que tiveram paciência e continuam nos ouvindo. Bom, pessoal, eu sou Rodrigo de Almeida, CEO do Grupo Index e fundador da MapForest e Forest Token. E eu sou o Fernando Stricker, sócio da SHLO Advogados e cofundador da Forest Token. Poxa, que estrada aí, hein, cara? Já estamos na terceira temporada, já falando sobre tokenização. Isso demonstra aí que a gente teve bastante interesse aí pelo assunto. É muito bacana a gente estar chegando nessa terceira temporada, hein? Com certeza. E quem chegou aqui, como você falou, parabéns. Foi um monte de aula que a gente deu, mas não tinha como começar de outra forma, né, Rodrigo? Sim. Até porque o nosso propósito é desmistificar o ramo aí da tokenização e para empresários. Então, o nosso foco nunca foi entrar muito em tecnicismo, né? Mas desmistificar e colocar na prática. Então, agora a gente começa uma nova fase aí de tokenização na prática, que eu acho que é o que todo mundo espera. E nem também falar sobre o investimento, né? Falar de criptomoedas e tudo mais. Foi justamente a gente falar sobre o processo e como isso funciona para empreendedores, né? Na verdade, é um papo que a gente entende que é de empreendedor para empreendedor. E a partir de agora, já que a gente já tem uma base, essa terceira temporada, a ideia vai ser falar sobre questões práticas, né? Então, colocar no nosso dia a dia, passar isso para vocês. Com certeza. E, assim, agora vocês não vão poder, às vezes, criticar o que a gente fala sem ter visto lá os outros episódios. Então, a gente já fez várias ressalvas, já diferenciamos bastante criptomoedas do gênero criptoativos e o que nós queremos trazer são esses casos reais, digamos assim, começando pela gente, né, Rodrigo? Acho que a nossa história aí como founders da Forest Token tem muito a ajudar quem está começando essa estrada sozinho ou mesmo que assessorado, para também ter um lugar seguro assim para trocar ideias, né? Por isso comentem aí e sempre que quiserem entre nas nossas redes sociais para trocar ideia com a gente, porque é esse o objetivo, a gente formar um grupo de pessoas em volta do mesmo assunto e mesmo os interesses que nós. Com certeza, é um papo aí direto para empreendedores, para quem já está empreendendo e quem pensa em empreender. A gente vai falar bastante aí sobre os passos que nós tivemos que trilhar ali, né? Qual foi esse caminho que a gente fez. A gente já está falando sobre isso, né? Sobre o projeto Forest Token há 3 anos, né? A gente já vem trabalhando, desenvolvendo, isso falando do processo de trabalho, né? E agora que a gente está finalmente chegando aí nos passos finais para um possível lançamento ainda nesse segundo semestre. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. A ideia sempre vai estar relacionada à parte de tokenização. A gente sempre foca muito em ativos reais e líquidos, né? Esse como a gente já mencionou anteriormente, é uma grande tendência. Existem N desafios, né? Porque você precisa mudar o mercado financeiro para ele entender, primeiro, tokenização, e a gente entender que, então, a tecnologia blockchain, a tokenização como um todo, vem para cortar, né, criar atalhos, né, dentro de negociações e formas de fazer negócio. E esse é o grande desafio, porque a gente até tem aí, vai passar por como convencimento, não só de investidores, mas de clientes, de fundos que possam investir, como que a gente muda esse modelo de negócio que a tokenização está propondo essa grande revolução. Com certeza. E aí a gente vai para a origem de tudo, né, Rodrigo? Como que vem a tokenização, a gente se conhecer, né, e trocar ideias sobre isso, e depois de, primeiro, desmistificar muitos conceitos, você conseguir ver claramente quais são as decisões que você tem que tomar. Eu acho que a primeira delas, eu lembro muito bem que a gente conversou muito, né? Eu te perguntava, porque você é do ramo florestal e conhece todo esse mercado, e eu não conhecia. Então, para mim, foi muita novidade ao mesmo tempo. Eu não conhecia o que era floresta comercial, a diferença com mata floresta nativa.
usava os conceitos errados, mas aí, na verdade, o que você estava vislumbrando era esse mercado, né, com transações sendo feitas de um modo tradicional, muito arcaico, burocrático, e viu na tokenização ali uma forma de agilidade, de menos burocracia, menos custo, e é tudo isso que a tokenização ela promete, mas na hora que você quer confirmar essa promessa ou implementar, você às vezes fica num ambiente nebuloso, né? Tá, qual que é a primeira escolha? E eu acho que a primeira pergunta que a gente teve que responder, e isso que demora também, é qual ativo, o que eu vou tokenizar? Sim, e mesmo assim, até eu acho que aqui vale para os nossos ouvintes, né? O que é a Forest Token, né? Então, a Forest Token é uma tokenizadora que tem como foco ativos biológicos, no caso, floresta plantada, pinos e eucalipto. Então, a gente definir exatamente, né, que foi isso que a gente teve, o que a gente iria tokenizar. Então, mas eu vou tokenizar a floresta. Mas o que é a tokenização de floresta? A tokenização é da madeira. E ali foi o momento que a gente teve que entender, mas o ativo biológico a terra entra nessa tokenização, o valor da terra ou não. Então, a gente deixou muito claro, e isso foi importante juntar dois conhecimentos, né? O teu conhecimento jurídico junto com o conhecimento da nossa equipe técnica, para que a gente pudesse definir o que seria tokenizado. E assim, ali foi um longo inverno, né, essas discussões, onde até a gente conseguir chegar ao conceito do primeiro token. Sim. Que nasceu, se eu não me engano bem, se eu me lembro bem, né, a nossa ideia original era a gente criar uma stablecoin. Né? Então, e a gente foi parar onde? A gente chegou, então, na construção que o nosso token, que representa metro cúbico, ele é uma NFT, né, um Non-Fungible Token. E essa decisão, eu lembro que eu fui muito relutante, porque a minha ideia era, mas a gente foi vendo que não encaixava, que a gente não ia conseguir montar, não cabia dentro dessa estrutura, e a gente teve que se adaptar, então, para criar uma NFT, e essa NFT ter um conceito jurídico por trás, e essa também foi outra discussão, que eu acho que foi o segundo ponto. O que o nosso token representa? Exatamente. E a gente teve grandes discussões, que é você entender a natureza jurídica daquele token. Então, o que a gente fez, né? Botando na prática. A gente pegou uma floresta plantada, tokenizou os metros cúbicos, a madeira dela, e o nosso token, então, ele vai ter ali, na sua relação de passagem, ele tem uma natureza jurídica que nos leva a um negócio jurídico, que é compra e venda. E isso foi o grande ponto para nós conseguirmos colocar isso para ele não ser caracterizado como investimento. Né? O negócio jurídico não ser investimento, ser compra e venda. E essa foi o grande diferencial que fez a gente mudar tudo. Né? É aí que a gente vê, não tem como você pular esse brainstorming, né? E eu já atendi algumas pessoas que vinham assim, não, em 6 meses a gente lançar o token, é impossível. Impossível. Porque você tem que fazer exatamente o que a gente fez. Não, lança, mas não... lança, mas não para, né? Então, 1 ano e meio a 2, você vai ter essa fase de ideação, a não ser que assim, você já tenha uma dor muito clara. Mesmo assim, eu acho que ainda tem que estressar bastante o conceito até você se convencer do que exatamente você está representando. E nesse caso, a gente conseguiu concluir que o nosso token representa um negócio jurídico de compra e venda de madeira. Então, existe um lado que está vendendo e um lado que está comprando. E no começo, acho que até a gente conversou, né, Rodrigo, o nosso token estava muito voltado ao modelo tradicional, que Sim. eu acho que até é um modelo que as pessoas entendem de forma mais fácil, que é quando você lança o token para captar dinheiro e investir num negócio em comum. A ideia de valor imobiliário. E a gente ficou pensando muito em não ser um valor imobiliário para justamente usar a tokenização como um simplificador nesse momento, porque a gente sabe que se eu tornar isso tudo em valor imobiliário, eu vou voltar a CVM, eu vou voltar a uma burocracia, querendo ou não, né? E aí, às vezes, você precisa de auditoria, você precisa seguir alguns ritos, e aí você, querendo ou não, vai acabar deixando pequenos produtores de lado. Sim, e a questão que eu acho assim, né, pensando aí para deixar bem claro, né, quando a gente começou, a gente também tinha uma ideia de, será uma criptomoeda, né? Então, por exemplo, criar uma stablecoin e aí ter um lastro para a gente fazer dinheiro circular.
Mas aí com o aprofundamento, né, os nossos estudos, as pessoas que nós envolvemos também, foram nos deixando cada vez mais claro que, por exemplo, o blockchain então tem N funcionalidades, né? Então, e você pode começar com uma funcionalidade e ir evoluindo o desenvolvimento desse teu modelo de negócio, né? Porque o token, né, como a própria circular lá da CVM disse, né, o token ele pode ter naturezas diversas, né, porque dependendo do seu uso. Ele pode então ser classificado de N formas. E isso você precisa tomar muito cuidado. Porque não é o token pelo token. Quando você fala, o token representa 1 metro cúbico, ok? Então, o que é isso? Mas, dependendo da forma que você transacionar, e se eu usar o token para captar dinheiro, para desenvolver uma floresta, natureza jurídica é investimento, você é valor imobiliário. Vai bater lá direto nisso. Agora, se você fala, não, mas é 1 metro cúbico, mas o meu token vai representar, vai facilitar, vai representar ali dentro um contrato de compra e venda, uma relação de compra e venda. Exato. Relação de compra e venda não é valor imobiliário. Então, você consegue fazer. O meu token tem uma caracterização que pode ser dívida. Então, você tem que tomar cuidado, porque aí você vai poder acabar sendo enquadrado lá de alguma maneira, ou seja por crédito, ou você ainda pode cair como valor imobiliário. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você está montando esse teu modelo de negócio, né? E tem muitos projetos que eu vejo que eles não têm contratos. O cara vai lá, copia em termos de uso ou política de um outro site, coloca e roda ali, né? Então, esse é outro ponto. Porque aí você pega e lança, assim, a gente já está vendo que a tokenização em si está virando uma commodity, né? Um serviço assim, eu tokenizo. Você vai no YouTube, tem gente ensinando você tokenizar em 1 hora. Então, assim, o token pelo token, igual você falou, qualquer um cria do quarto lá do estudante. Mas, assim, você está representando o quê, né? Que negócio? E a gente chegou num modelo em que a gente consegue atualizar, modernizar uma forma de transação, criando agilidade e, principalmente, eu acho que a grande sacada é essa, né? Você cria um ambiente seguro que une várias tecnologias, não somente a de tokenização e blockchain, mas desde o Web 2, né, que você tem ali todos os... o login na plataforma, o cadastro na plataforma, o cuidado de um back-office bem robusto, né? Então, a gente não conseguiria fazer isso em 2, né, Rodrigo? Tem um monte de gente por trás desse projeto e todo mundo ali dando o seu pitaco, sua ideia, para como deixar parar em pé. E por quê? Porque isso que é a segurança do projeto. O token por si só, ele vai representar uma transação, mas essa transação, no fim do dia, ela está sendo realizada entre quem? Sim. Tem uma indústria por trás? Sim. Então, essa indústria precisa de segurança jurídica. Sim. E ela vai levar um token para o juiz, lá uma discussão da internet, lá de um termos de uso mal feito? Não. Ela vai ter que levar um documento jurídico assinado formalmente. Então, aí que eu vejo que a gente conseguiu unir o tradicional com o inovador. Eu acho que tudo vai depender do que você está trabalhando na tokenização, né? Então, a gente está falando muito, quando a gente está aqui, a gente está tratando de ativos reais e líquidos, com alto valor, né? Quando a gente fala de floresta, então a gente está falando, como que eu posso, né? Aonde a gente está nesse momento, né? Então, outra coisa importante, então, só para a gente frisar, parte jurídica. Então, existe o smart contract, é uma segurança para a transação, mas isso não te traz segurança jurídica. Exato. Você precisa ter, sim, se você tiver principalmente envolvendo players, né, pessoas jurídicas dentro do teu modelo de negócio, você precisa trazer segurança jurídica do mundo real. Ainda a gente está muito aquém, né, muito longe de conseguir trabalhar, por exemplo, com a segurança simplesmente das negociações dos smart contracts. A gente está muito longe disso. Segurança tecnológica não é segurança jurídica. Não é segurança jurídica. E assim, eu acredito que sim, nós vamos chegar que segurança tecnológica vai ser segurança jurídica, sim. Mas isso a gente vai precisar de lei. E até a gente precisar ter lei, a gente já sabe, a gente já comentou, a lei sempre anda atrás da inovação. Então, primeira coisa, se preocupe juridicamente nas suas transações, nas suas validações. Segunda coisa, entenda o que você está tokenizando e entenda qual é a relação que aquele token vai gerar entre as pessoas. Ou seja, que negócio jurídico
vai acontecer quando você transaciona entre A e B. Por quê? De novo, a questão maior, conforme essa relação, você pode ter uma diferenciação do que é o seu token, uma qualificação diferente do seu token. Então você pode estar crente que você, não, isso aqui não é valor mobiliário, mas dependendo da forma como transacionar, pode sim ser considerado como valor mobiliário. Então, esses são os principais pontos, né, que eu vejo. A outra coisa que você tem que pensar que eu vejo como grande oportunidade é olhar os ativos reais. O que a gente enxerga e quais seriam as oportunidades? Os ativos reais que têm baixa liquidez, ou seja, que não é fácil para você transacionar, né? Vamos simplificar isso. O que é? Por exemplo, vou usar a própria floresta. Pô, se eu Rodrigo, quero investir em floresta, né? Você não consegue, você não tem um mercado secundário, você não tem, por exemplo, lá na bolsa para você investir em floresta, você não tem nem sequer um contrato futuro para isso. Então você vai ter que não tem liquidez para quem é detentor dessa floresta. Você pode vender essa floresta a futuro para uma indústria onde você vai entregar aquela madeira a futuro, ou vender isso de uma forma que você tenha que repassar toda a floresta. O que a gente propõe? Quebrar isso. Quando você quebra em metro cúbico, você diminui o valor e aí você consegue transacionar isso não com 1, 2, você pode transacionar com milhares. Só que isso é varejo. E aí que vem, eu acho, o nosso terceiro grande ponto. Cuidado com a ideia do varejo. O varejo é algo que é muito bonito. Você vai falar, eu posso agora com o blockchain, eu posso vender até na China. Sedutor. É sedutor o negócio, mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Se você for olhar aí as próprias exchanges, né, os market makers que a gente tem ali de sucesso, os números deles não são tão impressionantes assim, não. Né? Não são bilhão, né, cara? A gente aí, quando tem muitas exchanges felizes aí com milhares. Né? Já existem algumas com milhões, né, aqui, num ponto de vista, mas quando a gente pensa no que seria essa liquidez, o varejo é complicado. Outra coisa, existe um mundo de tokens para varejo aí. Né? Se você olhar lá, entra ali na Binance, entra em qualquer uma dessas exchanges, né? Veja lá a listagem que você tem de tokens. E você pega projetos que, de início, a ideia é muito legal. Só Sim. que quantos usuários ali, ou players, que você vê que vão comprar esse token, sem a intenção de especular, né? Sim. Mas que vão ter esse token lá por um longo prazo, porque acreditam naquele mercado. Então, assim, às vezes você cria o token, a ideia é bacana, mas o mercado ele não vai se sustentar ali, não. Então, o token começa a se tornar ilíquido também, porque ninguém quer comprar. Não, porque você veja ali, eu estava vendo uns tokens ali, né, que teve essa discussão, que daí virou renda fixa, precatório, não sei o quê, que daí tudo, né, não, isso aqui dá para fazer. Mas eu estava olhando, por exemplo, assim, quantos caras compraram? 300. Né, eu tenho visto alguns projetos, né, por exemplo, sei lá, tokenização de projeto lá de geração de energia solar. Sim. Daí você vai olhar, quantos compraram? 300. É muito pouco. Né? Então, assim, daí você vai, por exemplo, assim, como que você faz para você repassar? Aí você tem que segurar aquele token por X anos para você poder liquidar ele. Aí você tem a opção do quê? O mercado secundário ali que foi criado, né? Para você liquidar e ter uma agilidade. Porém, cara, tem 300 caras só. Sim. Então, o varejo que as pessoas estão, às vezes, almejando, eu acredito realmente que é lá que vai ser o fim, mas ele não é. Tanto é que nós, quando a gente olhou o projeto, nosso projeto era para começar pensando em varejo. Então, já no varejo, você já vai ter um puta de um problema que é cair em valor mobiliário. Então, você tem que desqualificar para ficar fora. E aí, cara, para desqualificar, para ir para o varejo, para você ir para a poupança popular... Tem que alongar bastante. Né? É muito difícil. Você tem que ter uma grande engenharia ali para conseguir mostrar que teu token realmente não é valor mobiliário. Tá? E a CVM, né, cada vez mais, ela vem hoje olhando para esse problema e sendo mais rígida. Então, primeira coisa. Segunda coisa que você tem, beleza, fiz isso. Aí você tem que lutar com o mercado. Exato. E tem tantos projetos que vão para o varejo
que o investidor, quando ele vai fazer uma análise ali, o teu negócio entra numa concorrência de tokens, sendo que alguns mercados que você está, vamos supor, um token de um carro ou token do imóvel, eu prefiro ir no imóvel que vai valorizando a longo prazo. Sim. Se eu ficar com um mico na mão, digamos assim, né? Sim. Não conseguir repassar o token, pelo menos eu tenho algum direito atrelado àquilo. Mas pegando esse gancho que você falou do ativo real, eu acho que o grande aprendizado, digamos, nosso foi esse. A demanda do nosso token não é a demanda do nosso token, é a demanda do ativo que ele representa. Sim. Então, existe demanda por madeira? Sim. Então, a gente não depende de grandes players estarem nas plataformas, a gente não precisa de volume de pessoas. Sim. A gente precisa de um querendo comprar do outro e o outro querendo vender. E a transação vai surgir. Então, no momento em que a gente consegue vincular essa pessoa que quer vender a forma de transação via token, aquela pessoa vai vender via token, aquela madeira tem um valor de mercado, pronto. Porque o que a gente percebeu, né? A gente tem o ideal, sim, a gente vai chegar em um determinado momento que é criar um mercado secundário e poder levar isso para o varejo. Sim, esse fazer, chegar a uma ideia de poder criar um derivativo, isso eu acho que é o que todo mundo pensa. Mas não é fácil, porque quando você chega nisso, por exemplo, se você para chegar no varejo, você tem que fazer uma grande ginástica para não ser valor mobiliário, e para você chegar realmente no mercado secundário e pensando em derivativo, você é valor mobiliário. Então, ainda a gente tem um caminho muito longo para a parte de regulação e tudo mais, né, que a gente vai passar, que nós entendemos como modelo de negócio que o nosso negócio poderia começar pela parte simplesmente transacionando. Por quê? Porque o ativo que a gente estava tokenizando tem muita demanda entre grandes players, entre grandes volumes, e a gente já conseguiria, só pelo fato de quebrar a floresta e ter a representação da madeira num ativo digital, que a gente caracterizaria como compra e venda, não como valor, como investimento, já seria um grande mercado. Aqui até também fica uma dica ali, né? Por exemplo, a gente já está passando pelas fases de conversar com os investidores, né? E aqui a gente tem uma situação engraçada, né? Porque, cara, a gente vai passar por alguns iluminados, né? Lembro claramente de um desses iluminados que olhou para nós e falou: mas isso aí é um balcão de quermesse, né? Você está fazendo, por que você está usando o blockchain para fazer um balcão de quermesse? Bom, a gente tem que passar, a gente tem que ouvir de tudo, né? A gente ouviu isso de um suposto representante aí, né, do investidor, e as pessoas às vezes não enxergam o tamanho disso, né? A minha vontade na hora era dizer, bom, cara, é uma quermesse de 250 bilhões de reais, né? Eu acho que vale a pena, né, a gente fazer todo esse investimento. Então, isso é outro ponto que eu acho que é interessante para o empreendedor, ele realmente entender o produto dele e explicar, porque isso entra na quarta questão que eu vejo, né? Que a gente vem frisando aqui, que seria o quê? Conhecer muito bem o seu produto, porque nem todo mundo vai entender esse produto. Você está inovando, você está fazendo algo novo, você está fazendo algo diferente. As pessoas estão acostumadas a fazer as coisas de um determinado jeito. A gente tem uma tendência como ser humano a não inovar, não aceitar o novo. Essa qualidade a gente não tem inata no ser humano. Então, a gente tende a olhar e desconfiar. Por isso, o empreendedor precisa muito bem conhecer o seu produto, saber o que está tokenizando, para que possa, sim, tirar os benefícios do blockchain. Esse gancho aí é importante, né? Porque o blockchain não é só para fazer transação. Sim. Então, todo mundo vê, eu acho que isso que você concluiu é importante, todo mundo vê blockchain e cripto a partir do preconceito que ela tem do que ela entende por blockchain Sim. e cripto. Então, é normal, ainda a gente está numa fase assim, de todo o mercado entender todas as potencialidades, ainda mais quem não é desenvolvedor, ainda mais quem não está no ramo da tecnologia. Então, aquela pessoa participa de 5 reuniões ou fica um ano trabalhando um pouco, ela acha que ela entende tudo de blockchain, Sim. mas ela não entende ainda. Mas ela vai tendo aquela visão com um conceito que ela aprendeu, que está certo, mas Sim. às vezes é uma meia verdade, né? E isso que você mencionou do nosso projeto, ele
ser uma ficha de quermesse, digamos assim, né? Um método até pejorativo de falar da gente, mas é a base que a gente está construindo de um mercado que precisa inovar e não teria outra forma, né? A não ser pelo blockchain, para depois você chegar no varejo e outras transações e usabilidades. A gente precisa... O que eu olho e vejo como grandes oportunidades para os empreendedores é olhar justamente isso, onde não tem nada. Né? Por exemplo, cara, você olhar lá, por exemplo, ativos reais, o que você está indo buscar? Cara, existe mercado secundário? Não, não existe. O mercado primário, né? As transações estão acontecendo como? Pô, tu já tem uma oportunidade aqui. Aqui, cara, já pode uma DLT realmente funcionar, né? Uma tecnologia ali de registro descentralizado que realmente possa te ajudar para que você ajude as transações a acontecerem com o uso da tecnologia. O blockchain tem uma grande facilidade, né, para você poder estar utilizando, você já tem ali todos os protocolos, você já tem segurança, você já tem tudo isso. E isso te permite você, então, organizar primeiro esse mercado, para que depois você, com essa base, possa, então, pensar em um mercado secundário, um mercado futuro e tudo mais. Então, o que eu falo, eu deixaria aqui, o Marcos já está olhando aqui para a gente precisa ir encerrando. O que eu deixaria, né? Então, os principais pontos, né? Primeira coisa, a gente entender o que é teu ativo. O que você está tokenizando. Então, primeira coisa, entenda o que você está tokenizando. Segunda coisa, entenda como que é esse ativo transaciona. Então, tokenizei, como que esse token transaciona. Então, qual é o negócio jurídico que está sendo realizado ali dentro disso aqui. Entre quando A e B transacionam, o que está fazendo? Qual que é a natureza? Para que você possa dizer se é valor mobiliário ou não é valor mobiliário. Terceira coisa que a gente falou, a questão... Das partes, né? Das partes e a segurança entre as partes jurídicas. Tá? Então, por exemplo, você ter contratos que possam ser executáveis, principalmente no mundo real. Então, se eu investir isso daqui, como é que eu executo isso no mundo real? Ah, não, mas já vi o caso da juíza tal que está aceitando o smart contract. Ok, bichão, mas isso é analogia. E isso vai depender, então, da boa vontade, da interpretação e do bom convencimento do seu advogado. Entendeu? E nada melhor do que estar escrito o que o token representa, os direitos a ele atrelados. Eu sei que muita gente já está fazendo trabalho de casa, mas assim, muita gente não tem nem ideia. E a gente vive no país da insegurança jurídica, que às vezes o que está escrito não é o que é lido. Entendeu? Não é o que vale. Não é o que vale. Né? A gente consegue ter todo esse processo. E aí tu vai me dizer que realmente, não, porque eu tenho aqui uma tecnologia, tu vai convencer às vezes um juiz que tem 30 anos de carreira. Então, tomar muito cuidado com isso. Depois, dentro disso, o que a gente falou, conheça muito bem seu mercado. E o público, né? Que você vai oferecer. O varejo, onde que você vai entender muito bem o seu produto. Por quê? Porque você vai precisar... a gente está vivendo essa fase e eu espero que a gente possa continuar contando, porque até agora é sucesso, né? A gente acabou de ter um grande passo, né? A gente apresentou formalmente o nosso projeto na CVM, já tivemos boas notícias em cima disso, agora vamos entrar na consulta formal. Então, eu acho que você conhecer muito bem, para que você possa, então, entrar numa fase de captação, de clientes e tudo mais, conheça muito bem, saiba muito bem o que você tem na mão e consiga comunicar muito bem a sua visão. Porque esse talvez seja o maior desafio para o empreendedor. Pô, às vezes ele está olhando 200 quilômetros lá na frente. Só que as pessoas, 99,9%, vão ser iluminados, vão passar iluminados na sua vida, que vão olhar para o teu projeto e falar assim, mas isso aí é só isso. Então, tenha resiliência, desenvolva bem a sua capacidade de comunicação. Tem um livro bem interessante chamado Comunicação 5 Estrelas, eu indico isso, depois eu trago todas as referências na próxima. Me lembra lá, Marcos, para a gente trazer. E que é justamente... como comunicar, né? Como você passar a sua ideia. Não tem como tokenizar e vender essa ideia sem comunicar bem, né, Rodrigo? Sem comunicar bem, cara. Se você não fizer isso, cara, porque ninguém tá. E veja, você não é vender um produto de sucesso, é um produto que não existe. Que ninguém conhece. Eu gosto muito de uma passagem do Steve Jobs, né? Que ele fala, né?
que quando ele estava vendendo o iPhone, né? Pô, o que era o iPhone, cara? Né? Tipo assim, é um telefone, é um tocador de música. As pessoas tentavam enquadrar eles. E o Steve Jobs tinha uma pergunta muito clara no desenvolvimento do produto dele, que ele falou assim, não, eu não escuto o público sobre o meu produto. Aí todo mundo fala, pô, como assim, cara? O público que vai consumir, você tem que ouvir ele. Ele falou, negativo. Se Ford tivesse ouvido o público, o que ele teria criado era uma carruagem com 16 cavalos em vez de 8 cavalos, e não um carro. Porque o público queria potência. Mas a potência para eles era simplesmente aumentar o número de cavalos. Então, empreendedores da área do blockchain, que têm uma visão que muitas vezes as pessoas não estão tendo, paciência e desenvolva sua habilidade de comunicação. Se ponha em ombros de gigantes para enxergar mais longe. É isso que eu deixo de fechamento para nós. Fechou. Beleza? Perfeito, pessoal. Nas próximas aí a gente traz alguns cases também. A ideia é a gente ficar na prática e agradeço quem está ouvindo aí, compartilhe nossa página. Então, beleza, pessoal. Agradeço a todos e se você gostou, compartilhe o Talkinization com um amigo, converse com a gente nas redes sociais e fique por dentro dos próximos episódios. Tem muita novidade, muita questão na prática. É isso que a gente quer, galera. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.